Uma nova lei permite que empresas e pessoas físicas atualizem o valor de um determinado imóvel e, assim, pagar um imposto menor na venda. Para entender melhor essa medida, vamos conversar a partir de agora com Eduardo Natal. Ele é mestre em Direito Tributário pela PUC, aqui de São Paulo, a quem agradeço demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. Prazer é meu estar com vocês. Para começar, naturalmente, queria pedir sua avaliação sobre essa proposta que foi sancionada pela Presidência da República. Enfim, proprietários de imóveis poderão atualizar os valores dos bens e, assim, pagar impostos menores na hora da venda, né? Como deve funcionar na prática e em quais casos isso pode ser, de fato, vantajoso para um dono de imóvel? Exatamente. Existe essa nova legislação, ela foi trazida pela Lei 14.973, aprovada agora no dia 16 de setembro, ainda não está regulamentada pela Receita Federal, mas isso deve acontecer em breve, e terá o prazo de 90 dias, tá? Como uma opção para os contribuintes que entendam e que, obviamente, também busquem verificar se vale ou não a pena fazer essa atualização, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. De um ponto de vista inicial, é sempre importante que essas empresas ou essas pessoas físicas avaliem toda a legislação tributária vigente, porque existem condicionantes e circunstâncias que talvez não valha a pena fazer essa atualização. Em termos gerais, a atualização para as pessoas físicas, ela se daria numa alíquota de 4% relativa ao quê? Ao que a gente chama de ganho de capital. O ganho de capital é o valor que a pessoa física tem declarado no seu imposto de renda ele é verificado com relação ao valor de mercado desse imóvel. Então, se você tem na pessoa física um imóvel, por exemplo, que esteja no seu imposto de renda a R$100 mil e hoje o valor de mercado dele seja 500 mil, 600 mil, quer dizer, um valor maior do que esse de R$100 mil, começa a ser interessante olhar para essa legislação. Tá? No caso das pessoas físicas, é importante ressaltar que existem algumas outras isenções vigentes e que podem, inclusive, ser mais vantajosas do que essa específica. Já para as pessoas jurídicas, para aquelas empresas que têm imóveis no seu ativo não circulante, o antigo ativo permanente. Não é para empresas que fazem compra e venda de imóveis. É para empresas que têm aquele imóvel a longa data, uma indústria que tem imóvel por muito tempo e que pretende talvez no futuro fazer alguma negociação ou dar esse imóvel em garantia para alguma negociação, e esse valor, pela depreciação e pelos anos que esse imóvel pertence à empresa, seja indústria, seja comércio, e que é um ativo fixo da empresa, também vai valer a pena. Porém, nesse caso, as alíquotas são diferentes. Você vai ter 6% de imposto de renda e 4% de contribuição social sobre o lucro líquido. O que isso implica? Também é importante ressaltar. Na pessoa física, quando você tem um ganho de capital hoje, antes, inclusive, da vigência dessa nova lei, você teria uma alíquota mínima de 15% para o ganho de capital. Então, é uma redução que, de uma certa forma, ela é expressiva, mas existem condicionamentos. Você tem que olhar a legislação e verificar se esse valor de 4% ele vai ser interessante no futuro. E por quê? Porque a própria lei que dá os 4% para a pessoa física e os 6 mais 4, 10% para a pessoa jurídica, também menor do que o imposto de renda da pessoa jurídica na venda com ganho de capital, ele condiciona reduções na verdade, complementos de imposto se as pessoas fizerem vendas, por exemplo, até 3 anos, você vai ter que complementar pela alíquota atual. Acima de 3 anos, até 15 anos, você vai ter a necessidade de fazer complementos cada vez menores, até que ao final de 15 anos, você tem efetivamente o ganho relacionado a essas alíquotas agora beneficiadas por essa nova lei. Em termos gerais, é isso que nós temos hoje. Tá? Então, é uma oportunidade, sem dúvida, mas precisa ser muito bem avaliada
tanto pelas pessoas físicas como pelas pessoas jurídicas, porque pode se dar uma hipótese de mera antecipação e não de efetividade de alíquota. Pois é, isso tende a estimular negociações, né? Muitos analistas justamente indicaram que isso poderia gerar um incremento importante para os cofres do governo, e isso vem naquela medida de desoneração ou reversão da desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam na nossa economia. Mas, enfim, não é uma questão fácil para as pessoas que eventualmente tenham um terreno, um apartamento, uma casa. Qual é a sua recomendação? Que essas pessoas façam simulações com um especialista em tributos, um advogado que é especializado no assunto, ou mesmo um contador? Essa é a sua recomendação? Sem dúvida, essa é a recomendação. É importante realmente porque a legislação brasileira ela é complexa, inclusive quando ela é aplicada para essas questões relacionadas a ganho de capital sobre bens imóveis. Portanto, é sempre muito importante que essas pessoas tenham alguém que conheça a legislação para exatamente aplicar as possibilidades de isenção e de efetiva economia tributária, tá certo? Porque essa legislação ela vem realmente no bojo da lei que reonera a folha de salários, tá certo? Então é um benefício, de um certo modo, sim, mas sem dúvida alguma vem com um interesse também do governo federal em gerar uma antecipação de arrecadação. Nem sempre isso pode ser tão positivo. Portanto, a cautela é que seja observado por um especialista, que seja um contabilista, um advogado, um economista, alguém que tenha um bom trânsito e conhecimento da legislação tributária. Eduardo Natal, mestre em Direito Tributário pela PUC em São Paulo, conversando ao vivo com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Grande abraço, boa noite e até a próxima. Obrigado, abraço, boa noite.